Pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, vai depender da hora que vocês estejam nos assistindo. E hoje a gente tirou um dia de gravação, é feriado hoje, nós estamos com o feriado do 2 de novembro, não é, Gabi? E a gente trabalhando aqui, contando com a presença dos nossos convidados. Acabamos de entrevistar um convidado e agora vamos para um segundo bloco com um outro convidado ilustre também, jornalista, né? De boa repercussão, escritor também, tem livros escritos. É um jornalista de alta cepa, de alto nível, entendeu? Não é feito eu não, que sou um jornalistazinho que faz um jornalzinho de vez em quando. Esse eu admiro, é um cara muito bom e filho de um amigo meu de longas datas. Eu estudei com o pai dele no 3 de agosto ainda, estava falando agora há pouco, tivemos uma amizade longa, jogamos handebol junto e eu estou falando do meu amigo Luiz Boaventura. Ia muito na casa do avô dele ainda, quando era ali na esquina da feira de abacaxi. Perto do passarinho, né? Ouviu o quê? Beatles. Me lembro da casa com teu pai, a gente ouvindo Beatles naquele tempo, né, naquela casa ainda, com a tua avó. Sabe que aquela rua do abacaxi tem o nome dela hoje, né? É, tem o nome dela. Mas depois que colocaram o nome, eu descobri que ela tinha dito em vida que não queria que colocasse, porque ia sempre ser o Beco do Abacaxi. Ninguém nunca ia chamar pelo nome dela. Eu lembro, me disseram isso depois. Bom, teu avô, o avô dele, inclusive, na época, tomava conta do cinema Iracema. Isso. Veja, farmacêutico. Não era farmacêutico, ele era professor. Não, mas eu sei. Mas ele tinha farmácia. Ele tinha farmácia, que hoje está com... Daniel. Meu tio Daniel, sim, é farmacêutico. Mas ele tinha farmácia, mas um homem, o avô dele, culto, inteligentíssimo, né? E são esses raros vitorienses que a gente teve e que, de certa forma, esquecidos também, né? Eu acho que deveriam ser mais relembrados. O teu pai, eu ainda me lembro, no Cine Iracema, né? Eu me lembro muito quando ia lá, com teus tios, né? Teus tios também, tua tia, tu tem uma tia... Roseana, né? Coisa do tempo antigo, do TA, né? Mas o que eu vou falar hoje, eu quero saber de você, é como é que está a sua atividade jornalística aqui na cidade. Eu vi você uma vez numa entrevista na Globo, salvo engano, era você. Eu trabalhei... Já trabalhou lá? Trabalhei um tempo lá. Não sei se você está falando, você estava entrevistando ou sendo entrevistado? Você estava entrevistado, você não estava entrevistando. Foi mais ou menos essa entrevista, se não me engano, foi quando eu me formei, que eu fiz meu trabalho de conclusão de curso sobre o cinema Iracema. Isso. E aí a Globo tinha um projeto chamado Pernambuco Quero Te Ver, que eles iam nas cidades e mostravam um pouco do que tinha na cidade. E aí eles fizeram uma reportagem comigo, e aí dentro da reportagem, não comigo, né? Fizeram uma reportagem sobre Vitória para chamar a vinda deles ao vivo no outro dia. E aí uma das coisas que eles mostraram foi o cinema. Como eu tinha acabado de cinema Iracema, né? A gente em casa fala só cinema. E como eu tinha acabado de fazer o TCC sobre cinema, e aí pesquisei sobre o cinema, levantei áudio, levantei carro de som que tinha filme, levantei quase toda a história do cinema. Meus tios pediram para eu dar essa entrevista para Marjones, ainda me lembro, foi Marjones Pinheiro. Isso. Que me entrevistou. Eu sei que você trabalhou na Globo. Quem é que morava ali, aliás, mora, eu acho que ainda, nos fundos a casa... Que é colada ao cinema. Iracema. Eu nasci naquela casa. Foi, não fisicamente, mas... Ali tem um tio teu morou ali. Que mora lá agora. Todos moraram. Todos os 5 moraram naquela casa. Roseana, Técio, Daniel, Arthur e meu pai. Arthur, eu acho que morava. Hoje quem mora lá é Arthur. Hoje é a casa de Arthur. Tá vendo que a gente vai rememorando algumas coisas. E aí você trabalhou na Globo um tempo, você fez jornalismo. Isso. Não é isso? Eu me formei em jornalismo em 2005, na ESO, lá em Olinda. E sempre quis trabalhar com televisão. Não sei se era uma coisa que já vinha de família. Meu avô, ele tinha uma filmadora em casa. E eu era o único neto que podia chegar junto. Podia usar, filmar, então... Ele gostava muito de fotografia, teu avô. Exatamente, também. Então imagine que na década 89, 90, eu já usava a filmadora. Só não sabia o que estava fazendo. Então acho que daí é que veio minha paixão pela televisão. Então eu sempre procurei me especializar e até o doutorado eu fiz em televisão. Mas meu primeiro emprego foi no programa Automotor, na época TV Clube, antes de virar TV Guararapes.
E aí, logo depois, eu fui chamado para ser vídeo repórter, junto com o Roger Cazé, lá na sucursal de Serra Talhada, da TV Asa Branca. Então, foi meu primeiro trabalho fixo mesmo, foi a TV Asa Branca, lá em Serra Talhada. Eu inaugurei o escritório de Serra Talhada. Eu abri a porta pela primeira vez quando ele foi funcionar. Ótimo. Lá em 2006. Eu lembro que foi no dia de aniversário da minha mãe. Foi um dia depois, dia 22 de novembro de 2006. Tu morastes ainda ali, tem os Ferreiros, você entra à direita, onde tinha uma rádio antes, que era a Rádio Cultural, a Rádio Agrailson. Isso. Só que eu morava ali onde minha mãe mora até hoje, né? Até minha hoje, mãe mora lá no mesmo lugar. Eu fui na sua casa Eu vim tempo. de lá agora, inclusive. Foi? Passei lá antes de vir pra cá. Eu fui lá algumas vezes na casa do teu pai, na época. A gente tinha uma certa relação ainda. Eu tenho mais ou menos a noção de cada um de vocês, né? O conhecimento nosso. Eu só cometi uma falha que eu não falei, que antes ainda de se formar, eu ainda trabalhei com o Djalma Andrade na TV Vitória. A gente tinha um programa chamado Vitória ao Quadrado, que era uma parceria da TV com o Colégio Vitória, de João Tavares. Sim, de João. E a gente fazia programas voltados para o vestibular. Então ali foi uma grande escola, porque eu sentava na mesa de corte, eu fazia câmera, eu fazia reportagem. A gente, quando tinha equipe pouca, a gente fazia um pouquinho de tudo. Então foi uma grande escola, junto com a TV Asa Branca, para a vida. Você só não fez jornal, né? Não trabalhou em jornal, não, né? Então, assinei meu contrato terça-feira com o Diário de Pernambuco. Começa dia 16. Olha que coisa. Novidade para vocês. Eu falar. Aí veja, Mas eu não vou trabalhar no jornal impresso, eu vou trabalhar na área de multimídia do jornal. Ah, ok, porque o jornal impresso praticamente acabou, né? Eu imprimi meu jornal, inclusive no Jornal do Comércio, muito tempo. Eu tinha uma plataforma que eu mandava direto, tinha a pré-impressão do jornal, e eu mandava esse jornal direto, ele já ia tudo pronto para lá, e a gente só ia buscar, né? No outro dia, pegava. Eu achava isso uma coisa assim... Cheirinho do jornal, cheiro né? do jornal. Ainda hoje eu sinto falta disso, Luiz. Eu chego assim, para tomar um café, eu vou em Recife, às vezes, eu ainda sinto essa nostalgia de pegar o jornal, de ler a notícia. A gente tem isso aqui. Tá tudo aqui, tudo bem. Tudo aí. Mas é aquela coisa, eu só tenho isso quando vou em São Paulo. Quando eu vou em São Paulo eu consigo fazer isso, porque lá ainda tem jornais impressos. Mas no Recife ainda imprime. O diário ainda sai impresso. Sai impresso o diário e a Folha de Pernambuco. Mas como é que a gente faz para adquirir isso? Nas bancas. Tem ainda algumas bancas remanescentes, ainda consegue encontrar alguma outra. Ali nos Quatro Cantos, no Derby, tem uma banca de revista, é bem fácil você encontrar por lá. Me lembre quando a gente for para Recife. A Saraiva não tem mais? Não, a Saraiva fechou. Acho que a própria Saraiva fechou, agora fechou. é leitura. Agora é leitura. Não tem isso mais. Eu achava assim uma coisa muito... E os assinantes também recebem. Eu acho que eu vou assinar o diário. Você já não era? Não, diário não. Eu sou assinante da Folha de São Paulo, mas é digital. Eles não mandam pra cá. Mas eu lembro que o homem deixava o jornal em casa. Eu deixava, mas era do Estado, quando o Estado assinava para professor. Eu particularmente nunca tive. Eu sou assinante do Jornal do Comércio, mas digital. E Folha também vejo no celular. Folha de São Paulo também digital. Mesmo quando tem a qualidade dele é ótima. É, muito boa, muito boa. Mas é nostalgia, isso é coisa do passado que a gente quer. E você, como é que está aqui em Vitória? Você trabalhou na campanha agora intensamente? Isso, na campanha de Raquel Lira, junto com o professor Edmo. O professor Edmo, que foi o coordenador regional, na verdade. Né? Ele coordenou 5 cidades aqui da região: Xangrande, Xande Alegria, Glória, Pombos e Vitória. Então a gente teve nessa campanha com ele. Eu tirei férias da prefeitura para poder estar nessa atuação com ele. E aí a gente foi na luta para eleger Raquel Lira governadora de Pernambuco. Foi uma grande vitória. Exatamente. E bem merecida, viu? Merecida. Eu conheço Raquel de antes dela ser prefeita, porque minha mulher é de Caruaru, a madrasta dela era muito amiga de Fernando, então a gente conhecia ele já há algum tempo, antes mesmo dela ser candidata, e eu já acompanhava, né? Eu trabalhei na TV Asa Branca de 2006 a 2012, e quando me perguntavam sobre a gestão de Raquel, eu digo, não acompanhei de perto quanto eu acompanhei os demais. Mas o que eu vejo em Caruaru feito não foi 50% do que todos os outros que eu acompanhei, né, fizeram. Eu acompanhei a gestão de Tony Gel, de Neguinho Teixeira, de Zé Queiroz. Eu acho que Tony Gel e Zé Queiroz foram 8 anos.
Mas eu vi que Raquel avançou demais em Caruaru. Você ia na Feira da Sulanca, eu não conhecia mais a Feira da Sulanca. Você ia na Feira de Artesanato, era outra realidade. A maternidade e o hospital que revolucionou a cidade. As creches e veja, Biraca e Gabi, desde que eu comecei a namorar com a minha esposa em 2002, eu não subi o Monte Bom Jesus pra nada. Porque era muito perigoso. Meu sogro subiu lá uma vez para levar uma estrangeira que estava na cidade e foi roubado a pulseira e o colar dele. Então a gente nunca subiu o Morro Bom Jesus. Depois que Raquel entrou, quase que todo final de semana que a gente vai em Caruaru, a gente sobe tranquilamente, tirando foto com o celular na mão, sem nenhum problema. A segurança em Caruaru mudou drasticamente e isso foi muito bom. A segurança pública é ótima. Ela é delegada, né? Ela foi delegada. Foi delegada, foi procuradora. Ela ainda é procuradora do Estado, né? licenciada, né? Mas ela foi do Banco do Nordeste também. Advogada do Banco do Nordeste, foi delegada. Ela é uma pessoa que veio, embora jovem ainda, mas ela veio galgando o seu espaço. Ela foi candidata a deputada estadual com o apoio de Paulo Roberto já naquele tempo. Acho que 2014, né? Ó, tá aqui. Tem uma foto dela aí em cima. Ó. Ela aqui. Primeira aí. Tá ela... 2014. 49 eleitos para a Assembleia. E Priscila ali embaixo. E Priscila embaixo também. A Priscila aqui embaixo. Elas falam que se conheceram nessa campanha, mas não pessoalmente, porque as duas tinham acabado de ter neném e fizeram uma matéria no Dia das Mães, não sei se foi Dia das Mães ou foi depois da eleição, da luta das mulheres grávidas e que tiveram filhos recentes para poder assumir o cargo. Eu acho que ela até repostou um tempo desse. Foi, agora foi pouco. Sobre isso. Ela teve 3 mil votos aqui na época, em Vitória. Sim. Com o apoio do grupo, Paulo, coisa e tal. Agora a gente subiu para 62 mil. Foi somente. 55, na verdade. 69% dos votos. Dos votos, Dos votos válidos aqui da cidade. Somente. Entendeu? E eu digo que, pelo que eu conheço dela, ela vai honrar cada um desses. Eu tive um contato com ela pessoal, estava até dizendo a Golden agora há pouco, eu achei ela muito jeitosa, ela é muito acessível, sabe? Ela tem um carisma muito grande. Eu digo, quando ela começa a chegar junto do povo, acabou. Porque ela Isadora, minha filha, tem 9 anos, ela é fã de Raquel Lira, ao ponto de dizer assim, pai, a tema do meu aniversário ano que vem vai ser Raquel Lira, tá? Eu disse, tá bom, então vamos juntar Santinho para ter material pro ano que vem. Quando acabou a carreata, que é aquela do dia 1º de outubro, o dia antes da eleição do primeiro turno, ela precisou descer na Praça da Matriz porque ela ia seguir para outras cidades. Né? Ia para Gravatá e ia terminar a caminhada em Caruaru. E Priscila continuou aqui em Vitória. Quando ela desceu, aí ela fez, Luiz, cadê a Isadora que eu não vi? Eu disse, tá vindo por ali porque ela quer lhe ver. Então, peraí, só sai quando falar com ela. E aí esperou Isadora chegar, aí foram tirar umas fotos, alguma coisa. Esperou Isadora chegar, tirou a foto com Isadora. Ela é muito jeitosa. Jeitosa. Eu queria trazê-la para cá, mas na época, acho que por questão de coisas, eu disse a ela, ô Raquel, vamos lá pro meu podcast, dá uma forcinha. Aí vou, tá marcado. Vai mesmo, eu digo, vou. Eu digo, ó, você vai farrapar comigo não. Disse, agora é só lembrar que ela vem mesmo. Ela disse só lembrar que ela vem. Eu disse a ela, aí ela disse, não vai farrapar comigo não, eu quero você lá, viu? Ela falou, você me ajuda? Eu digo, você precisa de ajuda não, mulher, você já tá, que nada, eu tenho que lutar muito. Exatamente. Você não sabe o que é isso não. Todas as vezes que eu encontrava com ela, no final era tchau Luiz, obrigado e continue me ajudando. Ela pede ajuda, é humilde. Exatamente. Para ajudar as pessoas, isso é muito importante. Humildade na política, Luiz, eu vou até pegar esse gancho que a gente falou em humildade, é tudo. Os políticos que eu vi arrogantes, eles estavam a um passo do abismo. E não é falando mal de ninguém, porque você dizer que uma pessoa foi arrogante, que tratou mal as pessoas e que não foi um político polido, não é agradável de dizer. Mas eu disse isso a um ex-prefeito daqui. Eu disse que você não fez uma má administração, mas você foi arrogante, prepotente, intransigente. E o povo não gosta disso. O povo não gosta desse tipo de coisa. Você pode o resultado de Collor, né? A gente pode ir lá para 92 e lembrar de Collor. Uma postura foi o único arrogante. presidente com quem eu tive um papo de 2 horas aqui em Vitória. Eu conversei com o Collor pessoalmente, depois eu vou até botar aqui Collor, que vai entrar na pauta da nossa conversa, que eu achei interessante você lembrar disso. Era arrogante, intransigente, prepotente. Gastou não sei quantos mil, sei lá qual era o dinheiro da época, para fazer um jardim na casa da Dinda. Com não sei o quê. Eu disse isso a Glaucio Júnior, um dia desse.
Disse, Gordo, você foi prepotente, arrogante. Gordo não. Gordo. Ah, gordo. Gordo, sim. Gordo não. Gordo é o apelido dele. Sim. Aí eu me esqueço agora. Aí eu disse a ele, agora você não foi um mau gestor do ponto de vista administrativo. Quando você olha para a administração dele, não foi ruim. Ele pecou no lado político, no lado pessoal. As pessoas são muito carentes disso, sabe? Muito carentes. Você vai dar um não a uma pessoa hoje, você tem que, antes de tudo, tratar bem a pessoa. Principalmente tratar bem. E dar um não, se for o caso, de uma forma que a pessoa não se sinta magoada. Não é fazer o que ele fazia, como a gente tem vários relatos. Então, eu estou falando isso também para você, porque nós tivemos alguns personagens da nossa política, arrogantes e prepotentes, que tiveram um final desastroso. O nosso atual presidente não foi outra coisa. O que eu vinha dizendo a você, ele perdeu a eleição na campanha da Covid. Ele perdeu ali a eleição. Eu dizia a você há muito tempo não, ele perdeu a eleição ali. Eu nem sabia, nem esperava e nem ninguém sabia que Lula ia votar para o páreo. Aquilo ali foi uma coisa inusitada. Mas eu dizia, seja quem for o candidato doutor, ele perde. Por causa da arrogância, prepotência e o que ele falava. Eu dizia isso a você, direto. Um ponto. O que a gente vê em Collor teve aqui, só para lembrar, no enterro de Frei Damião. E Ney Maranhão nos convidou a gente, convidou outras pessoas. Acho que 97 por aí, né? Por aí. Nossa, eu tava nascendo. Eita, mano. Tu já tava, né? Eu já tava nessa coisa. Aí chamou a gente para ir para lá, para jantar com ele, para jantar com o Collor. Nós fomos jantar com o Collor. Eu, Roberto Bezerra, Javan Geu, que faleceu, e tinha uma outra pessoa que eu não me lembro o nome agora. E chegamos lá, comitiva, Rosiana Collor, baixinha desse tamanho, lá sentada, pouca gente. Não tinha 15 pessoas, não. Coisa pouca mesmo. E aí nós ficamos lá, de repente Collor passa. Collor passou, aí eu chamei presidente. Aí ele veio, estávamos os quatro lá conversando. Olha, nós somos de Vitória, eu sou jornalista. Não tinha essa facilidade que tem hoje, coisa e tal, para fazer essas coisas. E eu queria saber umas coisas suas. É possível? Um minutinho só. Aí fui pegar um copo de uísque, cheio, trouxe. Você quer saber o quê? Quer saber por que o senhor se deixou ser derrubado? Foi a minha pergunta para ele. Disse, como você disse que eu deixei derrubar? Isso é porque o senhor chegou e afrontava os senadores, os deputados federais. Eu soube até aqui que o senhor tinha pego na beca de um senador dentro da sua sala. Isso é verdade? Porque eu corria. Uhum. Ele disse, como é que você sabe dessas coisas aqui? É porque é fofoca. Chega em todo lugar. O senhor era muito assim, sabe? Muito... Ele disse, na verdade era. Deixa eu me dar uma opinião ao senhor. O senhor tinha tudo para ser um grande político no país, mas o senhor perdeu o time nisso aí. Era um cara novo, um cara dinâmico, jovial, aquela coisa toda, mas perdeu. E eu lhe digo por quê. Você não estava preparado para ser presidente da República. Psicologicamente. Porque, presidente, esse país é fatiado em interesses. O senhor sabe disso. O senhor mexeu com todos eles de uma vez só. O senhor ia cair de todo jeito. Aí ele parou para ouvir. E eu sei que essa conversa durou 2 horas. Era para ser algumas perguntas e foram 2 Não, horas. ele começou a puxar, ele estava morando em Miami. Me deu, inclusive, um cartão dele para quando eu estiver por lá, visitá-lo e ligar para ele. E aí ele começou a conversar. Eu disse, eu queria estar na sua assessoria nesse período. E se o senhor me ouvisse... Olha, um matuto de Vitória Santo Antônio dizer isso ao senhor, veja que arrogância minha, eu estou sendo prepotente agora. Como é que o senhor bota um ex-motorista seu, despreparado feito era, aquele cidadão, para tomar conta da sua campanha financeiramente? Veja que erro brutal. Olha, interessante é que ele não discordava. Resultado, quem estava nesse dia foi um ex-jornalista, que foi deputado federal e trabalhava no Jornal do Comércio. Vou me lembrar o nome dele. Que ia entrevistar ele. A primeira entrevista que ele deu no Brasil foi lá, na casa de Ney Maranhão aqui. A gente estava lá. Ele me chamou para a mesa. Eu fiquei. Ele, eu e o jornalista do Jornal do Comércio. Rapaz, deputado federal. Ele foi deputado federal. E aí ele fez a primeira pergunta para Collor. Presidente, ao que o senhor atribui a sua queda como presidente? O seu impeachment. Na verdade, ele não chegou nem a ser impeachment. Ele renunciou antes. Um pouquinho antes.
a resposta dele, Luiz, está gravado isso. E o que eu estou lhe dizendo, as pessoas que estavam comigo viram. Eu não estava preparado para ser presidente do Brasil. Foi essa a resposta dele, o que ele encontrou de melhor. Eu disse, eu tenho que assessorar esse povo. Eu tenho que assessorar esse povo, não é possível. E aí ele conseguiu desenrolar bem, seguiu, disse por quê. Aí ele entrou em detalhes, foi uma entrevista longa. E eu vejo isso, você falando em prepotência e arrogância, que a política é um ambiente de conciliação, de ouvir, onde você tem que ter a humildade de saber que você está ali a serviço do povo e tem que ouvir o que o povo quer. Muitas vezes foi o que Raquel fez e que Marília tentou fingir que não existia. Ela conciliou lulistas e bolsonaristas no mesmo palanque e pessoas que estavam em nojo em ver aquilo e eu estava muito contente de ver que ela conseguiu unir dois lados tão antagônicos como esses num mesmo palanque. Você via de um lado a prefeita de Serra Talhada do PT, do outro lado estava Miguel Coelho. Anderson Anderson não subiu o palanque dela. Não subiu, mas fez a melhor coisa que ele fez. Ele ficou embaixo. Ela estava no mesmo palanque. Foi no dia que botaram a Conrado, foi lá em Petrolina. Tava a prefeita de Serra Talhada e Miguel Coelho do União Brasil, filho do líder de Bolsonaro no Senado. Então, ela conseguiu unificar o Estado em torno da campanha dela. Inteligência política. Ela foi extremamente inteligente. E eu disse aqui antes, já vou repetir, que a Marília foi tão insensível e mostrou-se tão pequena, e o povo viu isso, que quando morre o Fernando, o esposo de Raquel, ela não deu um telefonema. O pedido de adiamento, que era para ele ter concedido, não é um dia, não, era 3. Olha, Raquel, não é um dia, não, é 3 dias, porque é pouco um dia. Como teve com Dona Ruth, como teve com Dona Marisa, quando teve quando Eduardo Campos morreu. Exatamente. Não era um negócio sem precedente. Não era, exatamente. E é uma questão de humanidade também, ela tem que ser humana. Mas o que ela fez foi no dia, enquanto Raquel enterrava Fernando, isso. Ela deu entrevista, quando saiu o resultado, dizendo que a oponente dela era um bolsonarismo com outras cores. Esse foi o gesto que Marília fez na noite em que Raquel estava enterrando o marido, ou tinha acabado de enterrar o marido. E a gente precisa observar o quanto de forte é Raquel. Porque minha mãe passou 3, 4 meses de cama depois que meu pai morreu. Você imagina que meu pai ficou 52 dias internado, nos preparando para a morte dele. Raquel acordou com o grito do marido do lado da cama dela. Do lado dela na cama. Caindo morto. Então você imagina o trauma dessa mulher e de ela tirar uma semana para juntar forças e dizer, vamos para a luta. Outra coisa, não era uma pessoa qualquer, o marido dela que era o primeiro namorado dela. Companheiro desde os 14 anos. Não é uma coisa qualquer, entendeu? E a pessoa não tem a sensibilidade. Pernambuco viu isso também. Pernambuco viu isso. Com certeza. Mas viu também a competência de Raquel, o preparo dela, a força, porque quem faz isso briga por qualquer outra coisa. Nos debates. Outra coisa, a gente ficava discutindo, eu e ela, por que é que Marília não tinha ido para os primeiros turnos, para os primeiros debates, primeiro turno. A gente viu no segundo, porque foi que ela não foi. Exatamente, a resposta foi essa. No primeiro a gente já viu. Se tivesse ido, ela não passava para o segundo turno. Ela não passava, porque o despreparo era tão grande que a Raquel ficou perplexa. Ficou perplexa com o despreparo. Foi a expressão que ela usou. Muito distância, muita distância entre elas, muita distância. A gente vê que ela queria colocar a penca de bolsonarista em Raquel, mas quem estava produzindo fake news era a campanha dela, bem estilo Bolsonaro. Quem votou no presidente da Câmara, Arthur Lira, em troca de uma vaga de segundo secretária na mesa diretora, foi Raquel, foi Marília. Em troca de emendas do orçamento secreto. Isso. Então, assim, quem votou no presidente da Câmara de Bolsonaro, quem estava aliada a Bolsonaro naquela época foi ela. Se ela votou na indicação dele, ela estava alinhada a ele. O povo viu isso. O povo viu tudo isso. Exatamente. Não adianta você entrar numa campanha desse nível, querendo esconder as coisas. E agora o meme, né? Porque já que a gente está falando desse assunto, o meme agora é que ela não precisa se preocupar que ano que vem tem campanha para conselheiro tutelar.
Essa eu não sabia, Se eu fosse né? ela, eu ficaria É o com meme medo do ainda. momento. Essa eu não sabia, não. É o Mas, meme do momento. mas vamos ver, o presidente Lula se chama ela para alguma coisa, né? Porque ela, Sim, ela tá dentro dessa possibilidade. Ela e nosso governador Paulo Câmara Paulo foi Câmara ventilado para ministério. ventilado, exatamente. Eu conversei em uma reportagem que eu fiz agora há pouco sobre o Partido Comunista Chinês. Eu entrevistei a presidenta do Partido Comunista do Brasil, a vice-governadora Luciana Santos. Luciana Santos. E aí eu perguntei a ela nos bastidores, a senhora acha que vai ser assim, a senhora vai ter alguma vaga em algum ministério? Ou algum pernambucano tem alguma vaga em algum ministério? E aí ela me disse, possivelmente Paulo Câmara, que liderou toda essa campanha com o presidente Lula agora no primeiro turno. Então ela não só os blogs e jornais estão na expectativa de Paulo Câmara ministro, como até nos bastidores e quem está ao redor dele comenta isso também. É porque ele já estava sendo cogitado na vice de Lula já desde que Lula foi Começo, né? no começo da campanha de Lula. Mas né? aquela aprovação dele toda aqui no estado, infelizmente, não ajudava muito nessa... A aprovação Eu dele até é muito disse, boa. eu acho que eu nunca vi uma pessoa apanhar tanto sem ser candidato, feito ele. Porque ele não era candidato, Exatamente. ele tinha pedido direito e resposta. Como o William Bonner fez, né? Pedi, peraí, um minutinho. Primeira Eu vez não que eu sou- vejo numa campanha, o O jornalista jornalista mediador pede- pedir direito de de resposta. resposta. Me citaram tanto, um jogava no colo, a outra voltava, e ficou ruim para Marília, porque o vice de Marília, Eu disse que a melhor coisa que ele fez foi ter declarado apoio a Marília. Sim. e Nesse Vitória, ponto. como é que a gente está hoje com Vitória? Como é que você vê a situação de Vitória? Vitória deu 55 mil votos para Raquel, tivemos uma perca, eu fiz inclusive essa pergunta a Golden, uma perca substancial de votos dos deputados, os deputados caíram bastante a votação deles, né? Eu estou vendo aí uma mudança No significativa no perfil do eleitorado. Exatamente. É uma coisa que a gente precisa observar e caminhar. Como é que vai caminhar essa liderança de Paulo Roberto à frente da prefeitura? Hoje tem 92% de aprovação da população. Então é uma aprovação significativa numa gestão criativa e diferente, né? Exitosa. Tem sido muito exitosa e tem feito diferente, né? A começar pelas lives que ele faz, que já... Muita gente criticou, mas hoje está vendo que isso é o momento Exatamente. atual, é isso. É como ele presta conta do que tem feito. Tem né? coisa melhor. Exatamente. Então, é uma gestão que é alinhada com o vice-prefeito. Eu estou no gabinete do professor Edmo já desde o ano passado, não, desde o começo desse ano, e a gente percebe que eles realmente são alinhados. Um consulta o outro, um se aconselha com o outro. Eles são bastante alinhados, é uma coisa que a gente não via aqui em Vitória. Eu, pelo menos, nunca vi. Nunca me lembro disso. Eu lembro dos rompimentos. Eu sou um pouco mais imediatos. velho que Gabi, mas não lembro disso, não lembro Mas era rompimento. desses alinhamentos, né? Não eram rompidos. Então, né? eu percebo que é uma gestão totalmente diferente do que Vitória está acostumado. Como foi de frente a Pernambuco, Raquel não pediu voto para nenhum nem para outro, né? Acho que a nova política que tanto alardavam por aí vem chegando. E aí a gente vai poder ver isso e experimentar isso nos próximos 4 anos. Né? 2 é pouco para a gente perceber na próxima eleição de prefeito e também na próxima de governador e deputado. Eu fiz uma previsão com Gold, vou fazer com você também a mesma previsão. Já disse o seguinte, que nós temos 4 candidatos, possíveis candidatos para prefeito. 4. O atual prefeito, Agrilson Júnior, que já declarou que é candidato a prefeito. André já declarou aqui também que é candidato a prefeito. André Carvalho. São 3 candidatos aí declarados, pelo menos está gravado isso aqui. E um que eu acho que vai ser é Joaquim. E não tem nada a ver com rompimento. O Gold até pensou que iam romper, não tem nada a ver com rompimento. Tem a ver com busca de espaço. Porque em política você sabe que não existe espaço vazio. E, na verdade, hoje, se a gente for fazer uma análise fria, calculista e olhar as urnas, a aprovação do próprio prefeito, a eleição da filha como deputada federal, não só a eleição, mas a votação... A votação bem expressiva. Bem expressiva. Tudo isso mostra uma nova Superando liderança. caciques do próprio PMDB, né? É uma nova liderança regional. Não digo Sem nem do dúvida. local, regional. Sem dúvida.
As urnas falam por si. Então, o que é que acontece? Os outros grupos, no caso, o grupo de Elias, viu que perdeu esse espaço. Esse espaço, e em política não existe espaço vazio, esse espaço foi ocupado. E hoje a grande liderança é Paulo Roberto. É o Azul. Para eles retomarem com isso, não ficarem a reboque, tem que se lançar para o majoritário, mesmo para perder, mas para ocupar aquele espaço. Por quê? O que é que eu penso? Se eu tivesse do outro lado. Paulo ganha a eleição, tudo bem. A eleição vai ser ganha. Essa aí não tem a menor dúvida. Se ele teve 40 mil votos antes, com mais 2 anos nesse ritmo, ele vai ter 60, 70. Agora com o apoio de Raquel também. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Ele teve os 2 primeiros anos com muita dificuldade, você sabe que os primeiros anos são difíceis, né? Com mais 2 anos que ele vai ter. Principalmente como pegou a gestão. Pegou a gestão, para colocar as coisas para andar. É uma coisa, mas o que é que você... por que eu estou dizendo isso? Porque se eles quiserem se lançar como candidatos viáveis para o pós 8 anos de Paulo Roberto, eles têm que começar a fazer isso agora. Não é esperar Paulo terminar o mandato para começar a se mexer. Os deputados viram que tem que mudar a estratégia política deles, eles têm que aparecer, eles têm que estar na rua, eles têm que estar os 4 anos na rua. Não adianta mais essa política de aparecer faltando 90 dias para aquele voto que não vai ter. Tem que ter uma postura de vereador. De vereador. Ou não vai ter. Não sou eu que estou dizendo, as urnas estão falando isso. Né? Então, o que é que eu vejo? Eu vejo que Paulo tem toda a possibilidade de crescimento ainda. Se ele com 2 anos fez esse estrago todo político, estrago no bom sentido. No sentido contrário. Imagine com 4 anos com uma governadora alinhada com ele. Isso. Né? E uma deputada federal no pé do ouvido dos ministros lá em São Paulo. E Brasília. Pode contar com Isa para isso, viu? Que ela não se acanha. Então, a gente está vivendo o melhor momento, eu acho, do político de Vitória de Santo Antão. O melhor momento que eu acompanhei até agora. Acho que dos 30 anos que eu acompanho política, eu acho que esse é o melhor momento. Caruaru perdeu para a gente agora, só fez um deputado federal, que foi o locutor, ele é jornalista da rádio, Rodolfo. Fernando Rodolfo, que é muito independente, muito liberal, coisa e tal. Só fez ele. Vitória tem a possibilidade de fazer mais uma, né? Tem a possibilidade da segunda assumir, né? Que é a Socorrinho, ela é a primeira suplente. E o comentário é que Bivar deve sair para algum cargo no Se ele sair, federal. ela entra. Se ele sair, ela entra. Vamos ter duas deputadas, viu? 2 deputadas federal. Então, é uma possibilidade. Alguns falam nunca teve uma, imagina. Nunca teve 2. Então a gente deu um passo enorme. Um passo grande. Vitória de Santo Antão tá. Isso tudo ligado a um espectro novo do Azul. Do Grupo Azul. Que é o grupo que está na crista. Vamos ver quem vai ser o segundo grupo, se algum dos 3 grupos sobrevive. Eu acho que precisa renovar aí. Renovar. Né? Você se lembra de Ivo Queiroz? Sim. Entendeu? Então você sabe que quando o Ivo era o líder, Aglailson, Henrique e Elias eram comandados dele, eram aliados e comandados dele. Né? Eu não lembro com esse grau de precisão política na época. Mas eu lembro que... E Zé Augusto era oposição a eles. Sim, eu lembro que Elias Lira foi eleito sendo indicado político de Dr. Ivo. E depois derrotou Ivo. Exatamente. Pronto, eu já sou dessa fase aí da época que ele derrotou Dr. Ivo. O resto foi o que eu li. Vamos dar um break rapidinho. Vamos dar um break. A Caoa Sharon é a primeira montadora brasileira a eletrificar toda a sua linha de produtos. Você pode optar pelos modelos Pro com propulsão híbrida. Novo iCar, a pequena maravilha do mundo 100% elétrico. O totalmente novo Tigo 8, agora com tecnologia Pro e propulsão híbrida plug-in de última geração. Venha se deslumbrar. Vamos brindar a nossa cultura com salvas e pipas, a nossa paixão, o meu patrimônio Guaraná Jesus, orgulho do meu Maranhão. Vamos brindar o meu patrimônio Guaraná Jesus. Chegou a
Nova latinha do São João. Guaraná Jesus. Sabor que entoa a nossa tradição. Estamos de volta, a Gabi saiu para ir ao banheiro no intervalozinho, mas a gente segue aqui. Então, nós estávamos falando da questão da nossa política, e eu queria lembrar só um fato a você, que você é mais jovem, já lembra de Ivo na eleição, já com a eleição para frente. A Glailson, quando foi prefeito, ele tinha essa postura parecida com a de Paulo hoje. Sabe o que ele fazia? Ele não tinha internet, ele não tinha mídias sociais, ele tinha rádio. Todo dia a Glailson estava na rádio, todo dia, enchia o saco, mas estava na rádio. O pessoal da rádio reclamava para ele não entrar todo dia, mas ele entrava. Eu já lembro disso na TV. Ele, quando TV prefeito, também. Ele ia para a TV e fazia alguns discursos lá, Che Guevara, que ficava horas falando. Exatamente. Ele fazia na rádio também. Na rádio todo dia. Tinha o programa de J. Domingos e outros programas mais, e ele de vez em quando ele entrava. Dando satisfação, falando das coisas, política. Porque e sem marcar, né? Chegava lá, batia na porta e dizia, liga o rádio aí, meu amiguinho. Exatamente. Meu irmãozinho. Meu irmãozinho, liga o rádio. Então eu estou falando de um político antigo que já tinha uma visão futurista, né? Porque o político de hoje, ele tem esse espectro de se comunicar melhor, mais rápido, e tem uma ferramenta poderosíssima, né? Exatamente. Que são as redes poderosa sociais. E barata. Poderosa não precisa mandar imprimir jornal, não precisa. Imprimir jornal é caro, fazer jornal é muito, você sabe disso. É como eu dizia a meus alunos que imagine se Roberto Marinho funda a Globo hoje. Como seria outra coisa, né? Porque se em 65 ele já fez o que fez e conseguiu criar um jornal nacional para o Brasil todo assistir em rede. Aos 60 anos. 80. 80 anos. Ele já era bem idoso. Bem idoso já. Eu não sei, a gente pode arriscar alguma coisa entre 60 e pouco e 80 e poucos aí. Eu sei que ele chegou velho. Foi bem, já tinha experiência do Globo e tudo mais. Mas imagina se ele tivesse criado a televisão em que o repórter podia entrar ao vivo já desde hoje com o celular na mão. Vixe, entrava ao vivo de qualquer lugar. Você precisa lembrar de como foi o primeiro ao vivo, que foi com Glória Maria, dentro do Rio de Janeiro, que não conseguiram fazer de fora. Na hora dela entrar ao vivo, a luz, que era o Jornal Nacional, era à noite, estourou. O jeito que fizeram foi ajoelhar a Glória Maria, ligar o farol do carro, para ela poder entrar ao vivo lá da Avenida Brasil para o Jornal Nacional. Esse foi o primeiro ao vivo do Brasil. De repórter, né? Sabia dessa. Então imagina isso hoje, que basta pegar o celular aqui e ligar e a gente tá ao vivo pro mundo todo. Foi com 69 anos. 69 anos. A gente chegou e ficou no meio, ficou pertinho aí, mas já era um senhor, já era aposentado, já era aposentado, então, mas não tem imagina Assis Chateaubriand fundando a televisão, a gambiarrinha que ele fez importando televisão contrabandeada dos Estados Unidos, que quando instalaram... Gabi não lembra disso, né? Eu também não, só li. Eu só li isso. Eu também só li. Chateaubriand, não. Chateaubriand... 51, foi 51, quando ele chegou com a televisão, o pessoal da RCA montou a televisão, todo o sistema, e aí quando estava tudo pronto, olharam para ele e fez, vão assistir onde? Não tinha televisão no Brasil. Não tinha aparelho de televisão. Então ele importou 300 aparelhos, veio num navio dos Estados Unidos, contrabandeado. E olha a curiosidade, botou uma TV dessa contrabandeada dentro do gabinete do presidente da República. Então imagine aí que naquela época já tinha contrabando dentro dos gabinetes, né? O presidente era Juscelino, não? Não sei. Eu só estudei a história da televisão, do Brasil, ainda não estou tão profundo não. Qual o período? 50 a 51. 50 a 51. Não, o Juscelino foi depois disso, foi depois. Eu sei que a inauguração do Brasília já foi transmitida pela televisão. Foi depois. Não lembro se é ao vivo ou não, 51 mas... 51 não era ele, não. Não era Juscelino, não. Era algum daqueles presidentes eu estava fazendo um livro, Luiz. Parei por falta de fonte de informação e também tempo e também muitas coisas que eu fazia ao mesmo tempo. Eu estudava, ensinava, escrevia um jornal, aí eu juntei muita coisa e tive que fazer opções. O nome do livro era Todos os Prefeitos da Vitória. Depois eu ia até reformular esse livro. Eu pegava do início da República, monarquia,
os últimos anos da monarquia e pegava o início da República, o golpe militar, né, que dizia que não foi o golpe militar, a República, e até os dias de hoje. Foi todos os Eurico prefeitos. Gaspar. Eurico Gaspar Gaspar Dutra. Ele foi até 1951. E depois foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, aí veio Juscelino. Nessa eleição... Não, aí depois veio um tal de Café Filho. Café Filho. Carlos Luz, Nereu Ramos e depois Juscelino. Juscelino já foi... Em 56 a 61. 56, 61. Aí ele foi eleito. Em 30. Mas foi Gaspar Dutra mesmo, em 50 a 51. Eurico Gaspar. Ele foi, quando você está falando de Getúlio, aí ele foi eleito. Em 30 foi o Estado Novo, ele pegou um gancho com a morte de João Pessoa, como sendo uma morte política, e não foi uma morte política, foi uma morte, e depois a gente sabe que os motivos foram passionais. É o que falam, né? Ninguém prova. Aqui no Recife, não foi uma morte? Foi. E aí ele pegou com aquela morte, entendendo que era uma... Sabe que eu fiz uma matéria com um carro que transportou o corpo de João Pessoa para ser enterrado. Quando eu trabalhava lá no Automotor, era de uma funerária bem antiga que tinha lá perto da Praça Maciel Pinheiro. Eu não vou lembrar o nome da funerária agora. Mas é um veículo, parece aquele carro que transportou a rainha. Eu sei qual é, eu vou dizer o nome a você da funerária, qual é. Eu morei ali perto, em cima quando era estudante passar por cada coisa. Na Rua da Conceição, se não me engano. Tem imóveis ali, você pega a praça, pega a direita assim, entra. É logo a primeira casa. Agra não, é um nomezinho assim, parecido. Eu não... eu sei qual é. E aí eles tinham um carro que é todo de madeira. Com vidro. Luxuoso ali. Não chegava a 40 km por hora. Mas eu ainda consegui tirar o carro lá da Maciel Pinheiro, levei ele pro cemitério de Santa Amaro e a gente gravou, eu fazia era uma série que eu tava fazendo sobre carros de serviço. E aí eu fiz ambulância, carro de bombeiro, fiz carro de polícia e aí fiz com esse carro de funerária, que me desafiaram que tinha que fazer uma matéria com um carro que carregava morto. Do IML eu não faço. Não vou com o rabecão do IML. Vamos então achar um carro de funerária. E era isso, ele era todo de madeira maciço. E aí tinha dito... Essa funerária que você está falando é luxuosa. Sim. Só tinha carro de luxo. E eu tinha um apartamento com os colegas que era na esquina, em cima de uma padaria. Embaixo era uma padaria, Luiz, que a gente só dormia depois das 2 horas, por causa do pão. Fazia o pão, ficava quente, tão quente. Era o forno. Um forno. A gente jogava água assim, no chão, a água no instante evaporava, para esfriar. Tu acredita? Na Maciel Pinheiro. Quando você falou em Maciel Pinheiro, eu me lembrei logo desse momento terrível que eu passei de estudante da minha vida. Do calor aí. Mas faz parte, é o que faz a gente crescer. Faz parte. Essas coisas, os perrengues que a gente passa. Os perrengues que a gente passa, Eu ia entrar em outro assunto. Pode entrar, fica à vontade. Eu ia falar sobre Você vai fazer uma bariátrica, isso? Vou fazer sexta-feira. Sexta-feira, dia 4. Eu vim de uma família de pessoas obesas, né? Meu pai era obeso, minha avó, meu avô. O pessoal tem um fígado que não é muito regulado por DNA. E aí eu fiz um exame agora há pouco e, assim, minhas taxas de fígado sempre deram alteradas. E aí eu cutuquei a endocrinologista, digo, tanto tempo aí essa taxa, vamos fazer um exame de um ultrassom? Aí ela, vamos fazer uma elastografia, que é para ver a densidade do fígado. E aí quando fez essa elastografia, percebeu que meu fígado estava fibrosado em grau 2. Aí ela disse, a gente pode fazer agora uma bariátrica para tentar reverter essa situação, ver se o fígado se regenera, ou esperar e daqui a uns 2 anos ir para a fila do transplante, porque aí, se ele já está desse tamanho ruim, eu disse, então tranquilo, vamos para a bariátrica. Não sei se é porque eu cresci com um médico dentro de casa me dando segurança, mas aí eu segui um conselho que o pai sempre me disse. Ele dizia assim, quando você for para um médico, escolha um que ele conheça pelo nome, que aí ele vai cuidar direitinho de você. E aí tem um cirurgião bariátrico lá no Recife, que a filha dele estuda com a minha filha. Aí eu já cheguei chamando ele, opa doutor, doutor não, Flávio, você é meu colega, nossas filhas estudam juntas. Perfeito, segui o conselho que ele disse. Esse é o médico. Achei, então vamos, quando é que o senhor quer operar? Ele faça esses exames aqui, faça isso aqui.
Eu sei que parecia que cada exame que você vai fazendo, você vai descobrindo outra coisa, né? Não, se você procurar, você acha. Eu descobri que eu tenho uma hérnia de hiato no esôfago. E aí tive que esperar um pouco mais para poder fazer a cirurgia bariátrica, poder primeiro cuidar dessa hérnia, para poder... A gente vai cutucando. Se você depois procurar, de 35, você acha. Depois de 35 a gente vai sai da garantia. sempre cutucando. Sai da garantia. A garantia de fábrica não dá. Aí você tá com uma dieta líquida, não é isso? A Gabi, é uma dieta líquida que não é fácil. Mas aí quando eu reclamo que são 5 dias de dieta líquida para cirurgia, alguém sempre me lembra que depois tem 20. Verdade. Depois da Bariátrica tem mais 20 só de líquido e depois vem mais não sei quantos de pastoso. A minha expectativa de comer um pedacinho pequeno de carne é no carnaval. Por que, né? Não, por causa do tempo. Assim, certo. acho que vou passar janeiro, fevereiro, lá no carnaval eu devo comer um pedacinho. Você tem um pequeno de livro, carne. né? Tenho assim. Inclusive eu trouxe um para vocês. Eu Já tava que vendo são um o seu casal, livro. vocês vão compartilhar a leitura. Eu estava vendo o seu livro, não sei onde foi que você deu, inclusive, um de presente a uma pessoa que estava com você. Eu vejo tanta rede social que eu nem sei mais onde foi Eu que sempre vi. vou, sempre que Mas saio você- com um, eu entrego a alguém. Eu tenho muitos exemplares aí em casa e Agora, gosto, você gosto tem de compartilhar. Você tem que então vamos deixar pro final. Eu trago com você. Eu tenho um amigo, Luiz, que ele fez uma bariátrica na Não é. Istambul. Em Istambul, Istambul. na Turquia. Na Isso. Turquia, parece que lá é assim, ele mora em Londres. E aí ele pesquisou lá e ele disse que lá era tipo o melhor lugar, era o melhor que tinha mais assim, Recursos. alguma coisa assim, era referência Uhum. bariátrica. Aí ele foi pra lá e foi. Mas ele também achava que ia ser assim bem complicado, mas Não, mas é complicado. É. Todo mundo, a psicóloga, eu faço tratamento psicológico já desde 2014, acho que todo mundo devia fazer, inclusive, sugestão para ir para todo é mundo. ótimo. E Análise, uma terapia, uma Não, psicóloga. psicóloga Um lugar para normal. sentar e conversar, É bom. É. É bom. Ótimo. sem precisar ser um padre. Isso. E aí, Confissional. entre os requisitos da bariátrica, tem um acompanhamento psicológico por causa da ansiedade. E eu tenho um transtorno de ansiedade. Eu tive um burnout durante a pandemia, porque eu era coordenador do curso de jornalismo da Nabuco na época. Mas você também ensina aqui na Facol, né? Não, nunca ensinei aqui na Facol, não. Como você ensinasse aqui? Não. E aí, durante a pandemia, foi assim, de um dia para o outro, migramos todos os alunos para o online, migrem os alunos para o online, façam eles aceitar que isso é a melhor coisa, controlem seus alunos, controlem seus professores. O professor que fazia uma caderneta tinha que fazer 4 agora, então, assim, surtei não de sair quebrando nada, mas eu simplesmente apaguei. Teve uma hora que eu cheguei na frente do computador, eu estava 1 hora parado, sem fazer nada e chorando. Então foi um síndrome de burnout. E aí foi quando me veio o transtorno da ansiedade mais forte e eu comecei a tratar também. Então a psicologia ajuda muito, porque quando chega a noite eu não consigo dormir, como diz a música, eu quero comer alguma coisa. E agora esses dias eu abro a geladeira e digo, meu Deus, que suco eu vou fazer agora uma hora dessa? E aí é uma sopa de meio-dia, uma sopa de noite e suco à vontade ao longo da semana, ao longo do resto do dia. Água, suco, água de coco. Eu não posso bebida alcoólica, já não podia por causa do fígado já há um tempo. E esse meu problema do fígado não tem nenhuma relação com álcool, porque eu nunca fui de ter constância de beber. Eu bebia uma tacinha de vinho e depois não lembrava quando ia beber a outra. E aí não posso mais bebida alcoólica, não posso, apesar de ser líquido, não posso refrigerante, nada gaseificado, café, chocolate. Então eu tomo um suplemento alimentar, estou tomando agora, que foi incluído, que é a base de chocolate. Eu sou viciado em chocolate. Então eu nunca tomei um chocolate tão gostoso na minha vida como estou tomando agora desse suplemento. Você imagina que deve ser horrível, mas estou valorizando como se fosse chocolate belga. Aí depois da cirurgia vem a líquida. Vem a líquida, a pastosa, a reintrodução, porque aí você tem que reaprender a mastigar, você tem que reaprender a fazer o cardápio, reaprender a montar seu prato. Então aí eu vou passar por um processo de 2 anos de voltar a um ritmo alimentar que é o que deve ser para o resto da vida. Eu espero que Deus me dê força para aguentar essa bariátrica, porque agora não tem mais o que fazer, né?
Depois disso é o Vai, transplante vai. de fígado. Mas vai dar certo. Que pela minha situação hoje, eu iria lá pro final da fila, né? Porque eu sou obeso, tenho pressão alta, tô pré-diabético, então tenho todas as coisas que, assim, tem gente mais saudável que merece um fígado para estar na frente da fila. Então, eu preciso agora... E eu digo que a bariátrica é horrível, não sei o quê. Ó, é o paradigma que eu preciso quebrar agora. É um cristal que eu vou meter um martelo e agora, ou eu faço atividade física, ou eu faço um novo planejamento alimentar, ou eu faço. Então, eu acho que não tendo opção, a gente vai se adequar. Porque, assim, um dos fatores para você fazer uma bariátrica, um dos pré-requisitos, é você ter tentado fazer dieta e não ter mantido. E eu já fiz 3 dietas acompanhadas, com atividade física, e logo depois algum gatilho surgiu emocional e eu voltei. A última foi agora na pandemia, quando... Durante a pandemia, eu perdi 20 quilos. Todo mundo engordou, eu perdi 20 quilos dentro de casa. Cortei carboidrato, cortei açúcar, estava dentro de casa, podia fazer a comida que eu quisesse, como eu quisesse, então eu optei por sem açúcar e uma dieta mais tranquila. E aí veio a pandemia, hoje, inclusive, faz 2 anos que eu me internei com Covid, dia 2 de novembro. Eu me lembro. Foi quase na mesma época que você. Foi na mesma época, foi. Exatamente. Você participou na campanha de Paulo, ali embaixo, na Estrada Nova, naquela... No Maués, não? Não, Estrada Nova, onde... No final, no Maués. Não, Estrada Nova não, eu fui na do Maués. É Maués. Foi a última. A última, estúdio. assim, que a gente ficou. O estúdio. Ah, o estúdio, você tá falando... Ah, no Gravação estúdio do sim, estúdio. ali nas lives, e assim... Nessa live, sim, eu encontrei com você lá uma vez. E aí, faz 2 anos agora que eu tive a Covid, e aí foi quando eu voltei a engordar. Porque, inclusive, graças a Deus, no hospital que eu me internei, a comida era boa. Lá na sua portuguesa eu tinha cozido, Eu me tinha lembro do seu período de feijoada. internação. Você foi antes de mim. Eu me tornei no dia 2 de outubro, E 2 de novembro, e saí com 9 dias. Aí dormi mais 2 noites em casa, e no segundo dia eu liguei pra casa, pai, eu disse, bem assim, ele, Deus te abençoe. Foi, aí eu disse, tô indo lhe buscar agora para ir pro hospital. Não vou, tô me tratando, eu sei o que tem que fazer, eu já vi o que estavam fazendo com você. O senhor não tem opção, eu estou indo agora a Vitória lhe buscar, porque assim, ainda estava no período da Covid, do isolamento da Covid, mas do jeito que ele estava, não tinha dúvida do que era. E aí, no caminho, ele me contou que tinha feito uma tomografia na véspera, ele e minha mãe. Minha mãe estava com 15% do pulmão comprometido e ele com 50%. Então, e ainda assim teimando, não, eu disse, se eu vai, eu só não tenho opção, vou lhe botar dentro do carro e vou levar. Dito e feito, chegando no hospital, ele foi direto para UTI e manhã foi para um quarto. Então eu passei aí, manhã teve alta primeiro e ele ficou até morrer, foram mais 52 dias dentro do hospital. Então eu ainda por cima, nervoso, ansioso com eles, eu almoçava com um no quarto, descia, ia para UTI e almoçava com outro. Foi quando eu estourei de novo, né? Voltei a esse corpinho pequeno que eu tô agora. E você teve Covid depois também, não foi? Tive Covid depois. Foi, acho que esse ano, em julho desse ano. Foi na época da FENEARTE desse ano. Coisa. Foi na época da FENEARTE desse ano. Foi perto do São João, da FENEARTE. Foi assim, foi 1 por 1. Minha mulher teve, minha filha teve, minha mulher teve, depois eu tive, depois manhã teve. Foi de 1 por 1, assim, agora. Da outra vez não, foi todo mundo junto. E essa última vez, como é que foi? Foi bem tranquilo. Eu já tava com 3 vacinas. Sinceramente, eu tava com dor de garganta. Apenas. E foi uma questão de responsabilidade minha descobrir. A gente ia no sábado para a FENEARTE, tinha aberto na quinta. No primeiro sábado a gente ia para a FENEARTE e eu amanheci com a garganta doendo. Aí eu disse, só vou se fizer o teste. Mas tu tá com o primeiro dia de sintoma hoje, vai fazer teste, eu só vou se fazer o teste, não vou pagar, não custa nada, é no caminho e eu só vou se fizer. Não vai dar nada, eu já tinha feito mais de 20 testes, assim, por várias razões. Inclusive algumas de ansiedade, de achar que estava mesmo sem estar. E aí todo mundo dizia, não, é mais uma que tu tá achando que tá sem estar. Fiz o teste, deu positivo. Imagina, se eu não faço o teste, vou para a FENEARTE, aquele mundo de gente para reproduzir o vírus. Mas aí, questão de responsabilidade. Essa segunda foi assim, super tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus. A gente já mostrou o Instagram de... Não, vamos mostrar. Vamos mostrar o Instagram de Luiz? Meu Instagram tá mal cuidado esses dias. Abandonado. Não tá nem abandonado, mas não tá muito selecionado o que eu postei, não. Isso aqui foi a última matéria, que foi ao ar hoje, da
de uma parceria que eu estou fazendo com o Diário de Pernambuco desde janeiro. O Diário de Pernambuco fechou uma parceria com a Rádio Internacional da China. E aí me contrataram, eu fiz um teste, algumas matérias, e aí me contrataram para ser o correspondente dessa Rádio Internacional da China aqui no Brasil. A gente fez 36 matérias até agora, mais ou menos. E eram matérias semanais. Agora a gente vai fazer matérias mensais, podendo viajar o Brasil todo, com mais orçamento. E aí essa nova fase do projeto com o Diário. Aí essa foi a matéria que eu fiz. Essa Esse matéria vi- eu esse Vale vi, do São essa Francisco. matéria é sobre a questão da produção de vinho. Eu E vi essa a matéria. importação eu li. do vinho do Vale do São Vale do São Francisco para a China. Pra China, eu vi essa Qual é matéria. o nome desse vinho? Rio Sol. Rio Sol, É um aquele- dos mais é o Rio conhecidos Sol. que tem. Ah, sim. Aí tu foi da vinícola, esse aqui Eu vi essa tá aqui matéria coberto toda. é Ricardo Henriques, é um enólogo que atendeu a gente. E eu aproveitei uma viagem que eu fui fazer, eu ia para fazer uma matéria no sertão do Piauí, que era sobre energia eólica. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que dava para fazer mais uma matéria sobre energia eólica, porque a empresa chinesa que estava atuando lá, eles transformaram a realidade das pessoas. Então eu consegui fazer uma matéria sobre a tecnologia no sertão e tudo mais, e uma matéria voltada para o crescimento pessoal das pessoas. O mercadinho que começou a lucrar, o cabeleireiro que começou a ter mais cliente. E aí na volta eu disse, a gente tá aqui em Petrolina, vamos ali em Lagoa Grande fazer essa matéria. Aí eu que era para ir com uma matéria, eu voltei com 3. Ó, dona Esse vai ter Isadora, muito... né? Essa aí é a minha pequena comunista. São o resultado da eleição. Depois de perder meu pai para a Covid, eu não podia de jeito nenhum não manifestar meu voto em Lula. E briguei com muita gente por causa de Lula, porque eu nunca tinha votado nele, viu, Biraca? Primeira vez que eu Eu votei, já tinha votado. em Eu Lula. votei em Lula 2 vezes. Eu imagino que você veio uma história com... 3 vezes. Eu lembro que você conversou com o Edmo sobre a sua época com Brizola ainda, né? foi. Do PTB, PTB, exato. também do PDT, não foi? Vocês PDT foram também. juntos. O GT, eu tenho uma história com Isso aí ele. foi quando saiu a vitória de Raquel. Você é Lucas, né? É Lucas, é. É, Lucas. É o genro de Edmo. Isso, eu tava na casa de Edmo, na apuração. Essa aqui é a netinha dele, Mirella, Isadora, Fátima. Tá aqui o livro. Bom, foi para Gustavo Leonel que eu entreguei semana passada. Eu vi isso. Ele fez, como é que eu faço para ler teu livro? Eu digo, só dizer que você quer ler que eu lhe dou um agora. Aí fui buscar no carro, tinha um lá. E aí foi uma grande perda que a gente teve essa semana. Foi. de Suzana Essa Nascimento. moça, eu não me lembro. Ela é no quadro jornalista. de um quadro do RJTV Móvel. E ela era muito querida. Ela é estilo Bianca Carvalho, só que um pouco mais entregue à população. Ela brinca de carrinho, ela anda na bicicleta da criança. Era uma daquelas que quando vai lá só sai quando resolve, sabe? E aí nesse dia, se você botar no outro vídeo, Gabi, você vai ver esse aqui. Isso. É o encerramento do Jornal Nacional desse dia. Foi Eu o vi. nunca- A criança levou o sorriso, a graça, a leveza. A Mas Patrícia fica chorando. o exemplo Renata de uma chorando. mulher, de uma Essa jornalista filha dela, mãe, 16 que, anos, apesar com das 8 perdeu o duras pai e agora batalhas, perdeu a mãe. sempre escolheu ser feliz. Todo mundo aqui te ama, Suzana! Pra você, Suzana! Mais Veja a cara de Renata agora. A Renata chorando. Até amanhã. É um daqueles momentos em que o E- silêncio é eloquente, não precisa dizer muita coisa. A filha dela, uns dias antes, né? Fez um foi pra rede vídeo, social. foi pedindo oração por ela. Era uma Ela pessoa já muito tava bem querida. ruim. Tanto que na nota pé do Bom Dia Brasil do outro dia, 2 prefeituras anunciaram que iriam colocar nome dela em 2 equipamentos públicos que ela tinha ido lá cobrar a população. Era uma praça e um museu, um teatro, uma coisa assim, ia colocar o nome dela. E na nota o prefeito dizia faria isso pela contribuição que ela tinha dado ao município. Porque enquanto ela cobrava pela obra, enquanto muita gente achava que ela poderia ser a inimiga do poder público ao cobrar, não, ela estava ajudando o poder público a trazer mais benefícios para a população, que é o papel social do nosso jornalismo, né? Exatamente. É para isso que a gente existe. Existe para isso.
Mas a gente é pouco entendido por isso. Exatamente. Alguns interpretam Ainda muito mais mal. agora, no governo. Sim, exatamente. Enquanto Muita gente falava da Globo em relação a Lula agora, mas esquecem que quem fez a maior campanha contra Lula no Lava Jato foi a própria Globo. quando me falam Pois é, que então. a Globo é lixo, a Globo é viciada, eu digo, veja, quando era Lula que estava lá, ela era cobrada, teve os black blocs, você não lembra disso não? Quanto a Globo apanhou porque os petistas diziam que ela perseguia Lula. Agora ela apanha todo dia. porque ela persegue Bolsonaro. Então, pra mim, ela tá certinha. Ela tá fazendo o papel dela, que é deixar... todo o resto é publicidade, já diz o ditado, né? Cutucar as pessoas enquanto elas estão no poder para fazer o que tem que fazer é o jornalismo. Todo o resto é publicidade. É verdade. Então, eu acho que ela tem uma vergonha ali do nosso colega, a gente pode até pular isso, porque nosso colega isso aqui publicando fake foi- news foi... É o que mais teve nessa... mas assim, você vai ver muito material de campanha aí de Raquel, festejando Raquel. Aqui foi quando eu fui lá em Galileia para conhecer o lugar do início das ligas camponesas. Tem algum vídeo de Raquel aí? Esse? Não Vídeo lembro. não, né? Olha aqui uma das fotos que eu fiz da matéria lá em Petrolina. Ah, legal essa. Aqui, Vamos lá. Raquel, ele ia... Eu, Raquel e Isadora. Isso foi um dia que a gente também estava em Caruaru. A Isadora fez, pai, Raquel tá onde hoje? Eu disse, tá na feira da Coab. Ela, vamos lá ver Raquel? Aí a gente foi. Não, nesse dia que você mostrou aqui. Esse aqui. Essa foto de Raquel com Isadora. Essa aqui. Foi uma homenagem que eu fiz quando Raquel perdeu o marido, que eu disse, você pode tomar o tempo que precisar, porque a gente sabe que você vai lutar por nós no Palácio do Campo das Princesas, enquanto isso, a gente luta por você. Fique bem, fique guardada. Boa mensagem, boa mensagem. E aí tem muitas das matérias que eu fiz, da China, muito de Isadora, minha coleção de canecas, que é a cônsul da China. A gente foi fazer uma matéria e sempre que eu for fazer matéria com chineses, eu volto com um presente. Eles têm esse costume Eles têm esse hábito, de verdade. presentear alguém. Aí eu lembrei que na segunda vez eu lembrei de levar um livro para presentear. Ela não lê português, ela não fala português. Mas deve ter alguém aí no consulado. Tem sim. Tem Álvaro, que é o nome brasileiro de Ri. Ele é o vice-cônsul. Isso aí foi uma matéria que a gente fez no Festival da Lua. Eu convidei ela para ensinar a fazer esse bolinho, que é a Sabe de comida quem é típica. esse prédio do consulado? Luciano Bivar. É dele? Fica ali... Em Casa Amarela. Casa Amarela, vou dizer... Ao lado passo do- te mostrar, um casarão enorme, grande. Foi inclusive comitê dele aquilo ali. Era da Moura do B. É um prédio construído pela Moura do B, tem mais de 100 anos. Mas Eles é de falaram. Luciano Bivar. É um prédio muito bonito. Tem, não sei se chegou a ter foto Bandeira aí. chinesa na Aí frente. desde janeiro, Aqui, ó. desde janeiro que, olha, Esse aí é um prédio antigo, bonito. desde janeiro que eu tô Eu fazendo tive aí matéria já. com eles. E aí a gente tá com essa parceria. Eu comecei a estudar chinês agora. Me matriculei Olha, no Instituto que Confúcio. linguazinha fácil você comer. Não é tão difícil. É muito difícil, mas é divertido. Você tentar entender o que os caracteres querem dizer. Porque se você olhar para a raiz dele, você olha um caractere e já identifica. Esses 3 tracinhos aqui significa água. Então, isso aqui quer dizer banho, chuva, quer alguma coisa a ver com bebê, dependendo do caractere que vem antes, você sabe que alguma coisa tem a ver com água. E não quer... Ontem um colega mandou uma mensagem para mim, o editor lá da China, que eu fui traduzir ao pé da letra, era pode colocar o óleo. Eu disse, colocar óleo onde? É uma expressão que a gente usa aqui para quando você colocar óleo no foguete, ele decola. Então a gente está torcendo por você. Aí, Interessante. Vamos entender, né? aí tem que você, Interessante. antes de você entender o caractere, você tem que começar a entender a mente chinesa. Mente chinesa. Esse aqui é o seu avô? Era o meu avô. Luiz Boaventura Tem o também. mesmo nome que ele. Luiz Boaventura. Foi um grande desafio quando ele morreu. Todos queriam que eu assumisse o papel dele, mas inteligentíssimo. Acho que ninguém nunca na família vai Muito conseguir preparado teu avô. chegar ao pé dele. Aí um dos testes da Covid que eu fiz, ó, sempre fazia. Horrível Seu esse suave. teste. Eu suave. Isso foi até uma paródia que eu fiz pro TikTok. Ansioso pelo resultado, negativo. Foi logo que eu fiquei livre da Covid, essa última agora. Uma paródia. E aqui é o estúdio da gente lá no Diário de Pernambuco.
Essa foi uma reportagem que eu fiz sobre... Foi minha primeira introdução à China. Antes mesmo de ser o repórter da emissora, eu fui selecionado para participar do 5º BRICS Media Forum, que é um treinamento que o BRICS dá, que é o grupo dos 5 países, né? O Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, né? A África do Sul. Eles têm um conglomerado, eles têm um fórum de mídias. E aí eu participei desse primeiro curso. Foi o primeiro curso que fizeram. Selecionaram 5 de cada país. Eu me inscrevi, assim, aleatoriamente, achando que só ia me inscrever porque me pediram, porque não tinha ninguém inscrito no Brasil. E aí está sendo selecionado e no final ainda ganhei uma futura visita à China para passar um tempo lá estagiando no BRICS Media Forum deles. Que top! Aí tô só esperando terminar a Covid, porque enquanto a gente tá aqui sem máscara, lá eles seguem no... Por mais que já dê, eles seguem numa política de Covid zero. Então... Querem erradicar mesmo o vírus, né? Então, por enquanto ninguém chega lá. Isso aí foi no São João. Isso é uma grande amiga minha que fez doutorado comigo, Sandra. Ela é apaixonada por Ariano Suassuna. Aí veio passar o São João aqui com a gente. O primeiro lugar que eu levei ela para visitar foi a casa de Ariano Suassuna. Antes de qualquer outra coisa, ela chegou, desceu, botou a mala no carro e disse, vamos ali que eu tenho uma surpresa. Você é a Pipuca, né? É Posto da Panela. Posto da Panela. Posto da Panela ali pertinho. Pertinho, Pipuca. E aí, tá meu Instagram. Coisas novas, coisas velhas. Ali é saudade da sala de aula. Isso aí foi um conglomerado de fotos com os colegas que fizeram bancas, que hoje são todos meus colegas, né? Eram meus alunos, agora são colegas. Tem de tudo um pouco. Tem de tudo um pouco. Trabalho, vida pessoal, tudo um pouquinho. A gente vai... O bom do podcast é isso, que não é uma entrevista. A gente tá vai conversando aqui, sobre vai tudo, pegando vai os entrando. Isso aí foi quando, primeira manhã, segunda-feira de manhã, cedinho, eu disse, pronto, bom dia para um novo tempo. Depois da eleição, não via mais... Mora em Casa Amarela, é? Moro nos Aflitos. Eu tô notando aqui. Aqui é aquela escola técnica, Sim. Agamenon Magalhães ali, o ETEPAM. ETEPAM, isso. Esse aqui é o ETEPAM. Logo mais pra frente é o chinês, da rua 48. É um lugar bem legal, assim, que você tem várias entradas e saídas, tem a Avenida Norte do lado. Se der ruim, pega a Avenida Norte, você sai na BR. Eu gosto muito daí. É minha vida, pra lá e pra cá. Vitória, Recife, Vitória. Agora tá bom, que eu já fui Vitória, Serra Talhada Recife. Aí era bronca. Aí é longe demais. Mas agora foi pra Serra Talhada que tem agora voo? Tem, mas a gente não ia conseguir pagar, né? Esse passeio de ida e volta. Araripina também, que é bem longe. Olha, dê o presente ao nosso amigo hoje. Opa! Ele disse que tem uma coleção de caneca. Eu tenho. Aí vai ter mas Assume a sua coleção. Muito obrigado, deixa eu abrir. Deixa eu abrir aqui. Legal, muito obrigado. Sabia que é o primeiro podcast que eu participo? Por mais tempo de profissão que tenha, já fiz muitas lives, mas podcast é o primeiro. Que bom, que bom. Espero que a gente possa contar com você em outra Sempre que precisar, sempre que quiser, a gente vem aqui. Sempre que vocês acharem que tem assunto, a gente vem. Mas quando vocês me amaram, eu digo assim, eu costumo fazer perguntas, não receber perguntas. Quando ele me perguntou, a gente vai falar sobre o quê? Tudo. Você não precisa fazer pauta, a gente... É só ir puxando o assunto que vai fluindo. Quando eu faço algumas lives, aí o pessoal diz, qual é as perguntas? Eu digo, sei lá, a gente vai conversar na hora. Parece que se você fizer pauta, parece que fica ruim. Fica ruim. Foge da coisa, né? É bom. Mas agradecer por você ter aceitado aí vir ao Vitória Cast. Desejar que a sua cirurgia corra tudo bem. Eu quero saber. Então eu vou voltar magro, hein? No próximo já vem o magro. Já vem magrinho. Tomara. Então, agradecer, Luiz. Vou desafiar Bruno aí. Vou entrar na meta de Bruno. Sim, claro. Vai ser um prazer, uma honra. É difícil, né? Isso aí deve comer que só a peste não... Bruno não engorda de ruim. Eu, na sexta-feira, sábado, foi meu último dia da dieta normal, do meu dia a dia, antes de entrar na líquida. Aí eu fiz questão de manhã comer cuscuz, de meio-dia comer uma buchada e de noite comer sushi. Pronto, me despedi. Manter um peso. Eu vou pra academia, eu ganhei 15 quilos em 30 dias.
Na academia? 15 quilos em 30 Por quê? dias. Tomando suplemento. Uma massa magra, né? Não. Ele Não, eu tomo hipercalórico. Aí mudou, entendeu? Eita, que esse é magro de ruim mesmo. Pra tomar hipercalórico. Vai eu tomar hipercalórico pra ver se eu não viro uma bola. E pensar que eu era magrinho, feito ele assim, e comecei a tomar um negócio que mandaram eu tomar, que era biotônico fontura com leite moça. Eu tomava biotônico também. Biotônico fontura misturado Só com que leite eu moça. tomava biotônico misturado com ovo de pata. Aqui pra vocês. Sabia. Espero que gostem. Lógico, Já fazendo comeu? história. Não. Ovo de pata. Eu comi ovo de galinha, de pata. Eu já comi ovo de pata, mas assim, feito ovo de E galinha, antes, mexido com... ovo de avestruz, viu? Olha, tamanho. Não, eu já vi ovo de avestruz. Inclusive, quando tinha o zoológico aqui, eu fui fazer uma matéria lá, e aí seu Amaro, que tomava conta, me deu um ovo de avestruz vazio. Ele disse que com material biológico não podia dar, mas vazio me dava. Eu passei um tempão com aquele ovo dentro de casa no quarto. É enorme. É um ovão assim. Ele era furado embaixo, sem nada dentro. Mas é isso, agradecer novamente. Agradecer, Obrigada. Luiz. Muito É um bom prazer, papo, muito obrigado. bom papo, viu? Pra mim é uma honra participar desse papo com o Gabi, que tem uma lenda das redes sociais, com o Gabi, com o Gabi em casa. Viu? Quando eu cheguei, eu disse, agora finalmente tô conhecendo o lado da Gabi. E Miraca, que desde que eu me entendo por gente, eu leio, né? Do Jornal Vitória, no blog, Jornal A Verdade, no blog também. Então é sempre, já trocamos pautas, já mandei sugestões de pauta para ele publicar. Sempre um prazer enorme conversar com vocês que... Prazer é nosso. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Sigam nossas redes sociais, VitóriaCast, no Instagram, no Facebook e no TikTok. E no YouTube, VitóriaCast. Se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificação. Toda terça e sexta tem episódio novo. 3.000, né, pastor? Sim, agradecer aos 3.000 seguidores no Instagram. Saímos do 0 para 3.000 assim, né? Rápido, foi muito bom. Obrigado a vocês todos, viu? Obrigada. Tchau, pessoal.